Nesta edição do Giro, nós convidamos o professor Igor Henrique Silva Nunes para falar sobre a sua participação no livro Metodologias Ativas, Vivências no Ensino Superior, uma publicação aqui da casa, com a organização dos professores Luiz Roberto Prandi e Paulo Henrique Tomazinho. É importante relembrar a você que semanalmente nós estamos trazendo professores que contribuíram com essa obra tão importante para a educação aqui no Giro Unipar. Bem-vindo, professor Igor. Primeiramente, a importância de um material como esse na sua visão profissional enquanto docente. Eu acredito que uma bibliografia voltada para o ensino, com base em experiências dos professores, sempre é válida, até por conta que já foi testada e validada, e pelo menos eu como docente, eu imagino que eu posso reproduzir um conteúdo como esse, né? Uma experiência como essa. É claro que cada situação exige algumas adaptações, então a gente se propõe a testar, acontece algumas coisas são imprevisíveis, né, no ensino, como uma sala de aula ela, apesar de a gente ter um planejamento, que partir de um ponto A e até um ponto B, que seria o aprendizado do aluno, né, a métrica, existiam alguns imprevistos e a gente tenta criar desses imprevistos uma situação positiva. Então acho que é sempre válido ter uma experiência diferente daquele ensino tradicional em sala de aula. E como é uma obra multidisciplinar, é claro que vocês têm áreas aí totalmente diferentes umas das outras, mas o que é aplicado numa área, por exemplo, de humanas, pode ser reproduzido nas exatas com adaptações, como você mencionou, né, Igor? Com certeza. Então, porque a gente lidar com pessoas, né? Independente da área, seja biológica ou humanas ou mesmo a parte de engenharia, as exatas, né? Apesar de lidar com números, mas a gente faz o produto que seria um projeto, por exemplo, de engenharia, mas são para as pessoas. Certo. Então a gente precisa lidar principalmente com as pessoas, né? Porque tudo é feito, uma via de mão dupla, né? Sai de uma pessoa, que talvez esse trabalho é realizado em equipe, provavelmente, hoje mais que nunca é mais necessário ter essa habilidade de lidar com pessoas para ter um produto melhor, mais adequado, e é voltado para outra pessoa também, né? Então isso é importante. E para a gente conseguir desenvolver essa habilidade, a gente precisa ter essas experiências em sala, seja os trabalhos em equipes, mas que criem situações que produzam essa necessidade de entrar de repente num conflito ou ter uma mediação ali no meio para conseguir chegar no resultado final. E como que foi o processo das metodologias ativas para você? Né, foi um processo tranquilo de sair do protagonismo, né, daquela aula tradicional para um modelo em que o aluno é colocado como uma pessoa que é incentivada pelo professor a desenvolver tudo que ele tem de habilidade dentro da sala de aula e virar o protagonista ali? Eu acho assim, quando eu pegar, assim, eu me lembro da minha jornada como professor desde o começo, né, que antes, por mais que eu procurava planejar assim, como eu falei, de sair do ponto A, falar qual que é o tema de hoje, é esse. Então, a gente precisa desenvolver. Aí tem a conceituação, tem alguns exercícios e aquela reflexão final para encerrar a aula, para ver se consolidou com o aluno, se tem alguma dúvida. Só que fazer isso uma vez, às vezes um bimestre tem 8 aulas, fazer isso 8 vezes ou 7 vezes acaba ficando maçante, porque não tem uma forma diferente de realizar aquele ensino, né? Aquela aula. Falta um atrativo, Falta um atrativo, exato. E quando a gente se propõe fazer algo diferente, às vezes até o inesperado, cria-se uma sensação de ansiedade ali, de expectativa, né, positiva. Então eu comecei a fazer alguns testes. Foi assim, por acaso, né? Foi mais por uma questão de tentar criar um ambiente mais positivo em sala de aula e menos previsível, vamos dizer. Apesar de assim, é previsível o ensino, mas a forma como ele é feito é imprevisível, né? E fui testando. Aí eu vi que teve uma aceitação bacana por parte dos alunos, algumas atividades mais, outras menos. Daí a gente chegou a um processo diferente, né? Mas
Isso é feito pontualmente, né? Até porque todas as aulas é meio complicado. A gente procura fazer umas aulas estratégicas para tentar fazer um teste do que já foi passado, talvez até um pouco tradicional, onde o professor ministra a aula propriamente e depois dá alguma atividade, né? Mas tem dado certo. Então a gente tem repetido isso pontualmente em algumas aulas que eu digo assim, umas aulas estratégicas. E não há como negar, né? O aproveitamento do aluno é muito maior nas metodologias ativas, né? Até porque como ele é parte do processo, ele não fica ali como parado, né? Só como um espectador, ele acaba se envolvendo como um todo e absorve conteúdo, né, Igor? Sim, uma das coisas que eu acho mais interessante é que, assim, mais falar assim, o aluno ele não vai ficar sentado ouvindo, ele vai ser parte do processo, como você mencionou. Então, ele vai pesquisar o material, base lá, texto, ele vai ler, vai estudar, vai se dedicar, ele vai ver o que ele se identifica mais, talvez ele encontre alguma coisa, ou uma maneira de estudar que ele se identifica melhor para absorver, até porque ele precisa produzir alguma coisa, que parte dele, né? E não tem fórmula pronta. Então, isso gera, a princípio, assim, um incômodo, né? Por tirar da zona de conforto. Mas poder produzir algo próprio, eu acho que ter um produto final próprio do indivíduo é prazeroso no final. Muito gratificante, né? Isso. Então, a gente tem visto, assim, de uma maneira positiva. Agora, existe, assim, um apoio, primeiro que eu tenho notado, assim, a gente precisa estar mais disponível para o acadêmico, porque está tirando ele da zona de conforto. Então, assim, acaba gerando um pouquinho mais de trabalho para o professor. Sim. Mas eu acho que o produto final, que é o mais gostoso de ver, final, que é a satisfação do acadêmico em apresentar algo bacana para os demais acadêmicos e também para o aprendizado dele, né? Eu penso que essa geração atual, ela é muito beneficiada, embora a gente esteja vivendo um tempo difícil, mas ela conta com ferramentas muito estratégicas para a absorção do conteúdo, né? Então, eu penso que eles são privilegiados mesmo e eles também já nascem conectados, usando as ferramentas com facilidade, há uma adaptação muito tranquila, né? Com certeza. A parte, assim, dentro de algumas atividades que a gente propôs, tinha que aprender a trabalhar talvez tem assim, o tradicional que é fazer aquela leitura, absorver o conteúdo e produzir alguns questionários para desenvolver em aula, né, com os outros acadêmicos. Mas às vezes a forma de aplicar isso requeria uso no PowerPoint ou por exemplo, algum tabuleiro. Aí como ele vai produzir isso? Então, gerou alguns questionamentos, falei, professor, como eu vou fazer isso? Eu falei, olha, dá para fazer assim, assado. Ele dava algumas sugestões, né? Mas não chegava a mostrar como. Não, pode deixar. Então, ele tomava partido daquela fala ali, né? Absorvia e corria atrás. Legal. Daí ele mostrava, professor, o que você acha? Mas, por favor, não fala para ninguém. Eu quero fazer uma surpresa. Então, eu criava aquela expectativa, né, que dava uma motivação para ele gerar um produto ali do trabalho dele. Legal. Então, na hora de apresentar, acontecia, né, vamos dizer assim, a mágica, né, do processo. Falar, será que eu vou ser aceito? Não vou ser aceito o trabalho? Será que está legal? Ele se comparava com os outros trabalhos, assim... O meu é diferente nisso, tal. Então ficava assim uma expectativa bem gostosa, porque era o inesperado que estava acontecendo. Então acho que essa forma de às vezes ele precisava aprender alguma ferramenta nova para fazer parte do processo. E isso vinha organicamente, pela necessidade que ele encontrava. Que legal, muito bacana. Sobre o capítulo que você escreveu, o que você destaca de forma geral, né? Jogos como atividade de apoio ao aprendizado. Eu acho que os jogos fazem parte de um aprendizado, acho que tanto independente da idade, né? Desde a criança, o adulto, ou até a pessoa mais idosa, porque a gente gosta de fazer alguma atividade que expõe a gente a uma situação gostosa de passar o tempo, né? Então, assim,
eu vejo que a maneira assim, a gente está passando lá, as aulas duram lá 100 minutos, né, 2 aulas. Eu falei, mas com que qualidade a gente vai procurar passar esse tempo juntos? Como vai ser? Então, a ideia é trazer uma experiência diferente para aquele tempo, para ver se a gente tem algum contexto que produza alguma situação uma experiência diferente, né? Porque assim, pensa, a aula aconteceu, por exemplo, tem já várias turmas que passaram, o que elas lembram daquele tempo? O professor na frente do quadro apresentando e o aluno anotando, ou alguma coisa que ele se apresentou, que ele gostou. Então, como é que foi esse tempo passado? Eu acho que criar situações novas, onde o aluno é participativo daquele processo, vai fixar mais tempo na memória dele e experiências novas, né? Então, seja trabalho em equipe, que às vezes ele aprendeu alguma situação diferente. Então, a ideia é essa, é trazer uma experiência diferente para a sala de aula, para o acadêmico em sala. E qual que foi o feedback dos teus alunos? O que eles diziam para você a respeito do uso desses jogos? Eles falaram, sim, eu achei assim, no final a gente tenta criar algum questionário para ter esse feedback, né? Porque senão tem algumas falas e se perde isso. Então tem alguns registros lá que eu deixei guardadinho, né? Para a gente poder até fazer uma revisão da forma como é aplicada para ver como fica para uma próxima etapa, fazer um pouquinho diferente. E tem sido positivo, sim, em torno de uns 85% gostam muito, né? E alguns se sentem um pouco incômodos porque está saindo daquela zona de conforto, mas eu compreendo, mas eles gostam de ver o trabalho dos outros acadêmicos. Então, olha, é interessante porque eu consegui revisar a matéria, ver o contexto foi positivo porque motivou a gente estar presente aqui participando com os acadêmicos. Teve alguns conflitos, então eles ficam relatando essas situações interessantes, né, que eles viveram, que é muito pessoal. Eu acho que isso que é o mais bacana, ver a marca impressa pessoal de cada um, a percepção de cada um. E assim, a gente tenta produzir, mas é muito curto o tempo, né? E esse se for falar uma reclamação, é o tempo. Poderia ter mais tempo para a gente viver essa situação dos jogos em sala. Eu acho que isso é legal, porque fica aquele gostinho de quero mais, né? Olha a diferença, né? Passa tão rápido que vocês nem conseguem perceber. Enquanto uma aula comum, tradicional, de repente ficaria maçante, né? Sim, até porque vira um monólogo, né? Fica escutando e às vezes está naquele tom de voz, o aluno começa a se desconectar da sala de aula, ele começa a pensar... Viajar, né? Pensar em outras coisas. Na esposa, na namorada, ou no depois da aula, o que ele vai fazer. E acho que até o professor se cansa de ouvir a própria voz o tempo todo, né, Igor? Cansativo. Assim, tem situações que a gente precisa marcar ali a introdução do assunto vira um pouquinho monólogo, né? Mas a gente tenta diversificar isso pontualmente e dar uma quebrada na rotina, que fica gostoso. E aí a gente até fica impressionado com o resultado final. Muito bacana, sem dúvida. E você acha que os seus colegas que lerem essa obra, né, que verem ali o seu artigo, conseguem aplicar facilmente o que você aplicou em sala de aula? Conseguem, até a minha experiência, assim, o que me chamou a atenção para testar foi numa Unipar aberta, onde um curso, se eu não me engano, foi o de farmácia, que eu vi os professores criaram assim, para receber os acadêmicos do ensino fundamental e médio, eles criaram uns jogos. Aí, eu lembro que tinha assim na parede algumas bexigas, e eles tinham que acertar uns dardos, se eu não me engano, e no que estourava tinha uma pontuação e ia acumulando. Sim. Aí eu pensei, talvez eu não faça isso, mas eu vi assim, os professores brincando com os alunos, aquilo lá me chamou a atenção. Olha só. Eu falei, que tal se a gente tentar fazer isso lá na engenharia e na arquitetura e vamos tentar, né? Vamos arriscar. Eu estudei algumas experiências em bibliografia e, a princípio, eu tentei produzir o jogo. E uma situação, tentei produzir o jogo e eu pensei assim, eu estou preparando uma aula
e eu vou pedir para o aluno ter uma imersão naquela aula. Ele vai ser tipo um peão e ele vai conduzindo um tabuleiro. A ideia era essa. Daí eu pensei, mas, puxa, o que o aluno está participando aqui? Ele vai esperar um produto pronto e ele vai emergir naquela rota, sair do ponto A e B, que é o esperado. Aí eu pensei, assim, numa maneira diferente. Falei, que tal se o aluno fizesse o jogo dele? Construísse o próprio game, né? Então a gente produziu foi feito um teste, assim, vamos ver se eles vão comprar a ideia, né? Produzir um roteiro, onde o produto final, que é o game, deveria ter de 10 minutos de duração, as equipes lá com o número de integrantes, 3, 5 acadêmicos, deveriam ter questões objetivas, tipo A, B, C, A, B, C, D, ou abertas, mas que sejam de resposta curta, e que tenham com base a bibliografia exposta e o material apresentado pelo professor, para ancorar, para saber de onde estão vindo as informações. E deveria ser atrativo para quem participasse, motivador, e é apresentado no final da aula, aplicado com os outros acadêmicos. Então, eles seriam os organizadores e aplicar com a sala de aula. E daí chegou o dia da aplicação, nesse processo de apresentar o roteiro e o dia, teve todo aquele questionamento como eu vou fazer, professor, me dá uma ajuda, a gente foi dando uma orientação e eu vi que teve compraram a ideia. Foram receptivos. Foram receptivos, foram desenvolvendo o trabalho. No dia da apresentação, eles ficaram assim, um pouco assim, brigando pela ordem, aquela ansiedade de apresentar. Não, eu quero apresentar primeiro. Daí a gente organizou, fizeram lá as atividades. Primeiro apresentava um manual de instruções, né, que foi pedido também. Apresentava, falar, divide a sala em 2, divide a sala em 4. Eles mesmos se organizavam, eles iam lá na frente da sala de aula e explicava isso passo a passo e aplicava. E de repente existia algum conflito, falou, olha, mas isso o professor não ensinou. Falou, ensinou sim, está no livro, página tal. Daí já consultava no celular, que estava o material em PDF, falou, não acredito, eu não li essa parte da matéria. Então gerava um conflito, às vezes acontecia, olha, isso aqui não, tá errado, não, tá certo, tá errado, tá certo, tá errado, e gerava um pouco aquela briguinha, né? Daí eu virava apenas um mediador, né? Virava para mim, professor, e aí? Daí falou, olha, de acordo com o material, a gente não viu essa parte do conteúdo. Você utilizou a bibliografia que a gente apresentou? Falei, eu consultei na internet, professor. Falei, da onde? Então, então vai valer ou não vai? Então, ficava ali mesmo num julgamento. Vamos investigar. Daí eles mesmos faziam parte do processo porque queriam resolver aquele problema, né? E assim, a coisa foi fluindo muito tranquila e foi bacana o resultado, né? Então, teve lá jogos de tabuleiro, aí alguns foram mais ousados, fizeram torta na cara. Que legal. Teve também alguns jogos de baralho, teve um com corrida, teve um com cofre que tinha que encontrar uma senha, respondendo as perguntas e abrir o cofre, ganhava o prêmio. Daí os prêmios, eles, na criatividade, ou era um bombom, ou era chocolate. No final das contas, ficou tudo muito doce, né? Sem dúvida. Então, foi bem bacana. Aposto que eles ficavam sempre ansiosos para o próximo momento em que eles pudessem ter todo esse protagonismo dentro da sala de aula, né, Igor? Sim. Muito bacana. Quero agradecer a sua participação aqui no Giro Unipar, as informações que você trouxe, a sua contribuição nessa obra, né? Já estou sabendo que o ProMagister está preparando um novo material aí, que está por vir, uma segunda obra nessa linha, mas falando do ensino remoto, né? Que é uma coisa tão presente nas nossas vidas. Espero que você possa integrar também com a tua contribuição aí. Muito obrigada. Obrigado.